Bem, boa tarde. Vou pedir para a comissão organizadora, então, se puder abrir a câmera, né, para dar um oi para o pessoal. Deixa eu ver. A Liliana está abrindo. Bom. Andressa, vamos dar mais um pouquinho. Então tá, gente. Então vamos para mais uma palestra, né? Do Mateando, ciclo de palestras organizado aqui pelas Universidades do Sul, né? Pela UFPEL, FURG, UFSM e a URGS. Não sei. Bem, o Adilson, da FURG, a Patrícia, da UFSM, a Miriam, da URGS, tá? Que hoje teve um compromisso, não vai estar presente, tá? Também está. Eu, Giovanni, Andréia e a Liliana, professores da UFPEL, e a Andressa e o Guilherme, alunos aqui da UFPEL. Tá? Então, mais um Matiano, obrigado, comissão organizadora. Tá? Lembramos, gente, lá nas notas compartilhadas tem o formulário de presenças, tá? Então, para vocês preencherem. Vou pedir para a comissão, então, desligar, fechar a câmera. E vou passar a palavra para a Andréia, que a Andréia vai apresentar a Sarádia. Tá? Obrigada, Sarádia, pela palestra. Vou desligar minha câmera e o microfone também. Então, boa tarde a todos. Eu queria começar agradecendo, né, a professora Sarádia por ter aceito o convite, né, para falar um pouquinho para nós, para a gente aqui no Mateando. Amiga de muitos anos e colega de pesquisa de muitos anos também. A professora Sarádia, ela possui graduação em bacharelado em matemática e mestrado em matemática pela Universidade Federal de Santa Maria. Possui doutorado em matemática, né, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, ela é professora da UFSM e vai falar para a gente sobre a bosonização da superplano de Jordan. Obrigada, Sarádia. Eu que agradeço, né? Eu gostaria de agradecer toda a comissão organizadora, né? Em especial a Andréia, né? Pelo convite. Como ela mesma disse, né? É mais do que uma colega, é uma amiga de muitos anos, né? Então, estou extremamente contente de poder estar aqui hoje com vocês. Bom, então, o título da minha palestra que causou um pouco de polêmica, né, sobre a bosonização da superplano de Jordan, né? Então, vou explicar direitinho, né, todos os ingredientes que compõem esse título, né, o que a gente fez nesse trabalho. Cabe lembrar que esse trabalho é um trabalho que foi desenvolvido em colaboração com os meus colegas aqui da UFSM, né, a professora Dayana e o professor Dirceu, que estão aqui, e com o professor Nicolás, né, da Universidade Nacional de Córdoba, que a gente já tem trabalhado há um bom tempo juntos, e esse é um dos trabalhos que a gente desenvolveu em parceria. Bom, então, mais ou menos qual é o resumo da minha palestra, né? Que eu vou tratar hoje. Então, primeiro, né, eu vou explicar o que vem a ser a bosonização da superplano de Jordan, que eu vou denotar por K, né? Vou explicar que álgebra é essa. Da mesma forma, vou explicar brevemente, né, quem vem a ser a bosonização da plano de Jordan, álgebra que eu vou estar denotando por H. Vou falar um pouco também da quantum Borel subálgebra da SL2, certo? Para Q igual a -1, que eu vou denotar por L. E aí, depois de explicar, né, direitinho quem são todas essas álgebras, né, como é que são esses ingredientes todos, né, eu vou falar um pouco sobre o que a gente fez, né, efetivamente nesse trabalho. Então, a gente conseguiu classificar, né, os módulos simples de dimensão finita sobre AK, e a gente vai ver que, na verdade, essa classificação se resume a estudar os L módulos simples. Ok? Também a gente classificou os L módulos indecomponíveis, cuja dimensão é menor ou igual a 5.
e também a gente classificou os K-módulos indecomponíveis de dimensão 2 e 3. Né? E também uma outra coisa interessante é que a gente conseguiu encontrar uma subcategoria monoidal de REP-L. Eu já vou dizer o que é essa notação de REP-L, é exatamente as representações de dimensão finita da álgebra L. Então, em resumo, né, é exatamente isso que eu vou tratar na palestra de hoje. Bom, algumas notações e convenções que vão ser importantes para o entendimento dessa palestra. Então, primeiro, a gente está nesse trabalho trabalhando com um corpo K, né? Corpo esse que é algebricamente fechado e de característica zero, certo? Então, esse é o nosso corpo base. Então, todos os espaços vetoriais, os produtos tensoriais são sempre, né, dados de acordo com esse corpo K. Mais ainda uma questão de notação. Então, se eu considerar K menor do que T, né, pertencente a N0, onde esse N0 para mim significa os naturais união com zero. Então, a gente vai denotar por I, subíndice KL, como sendo todos os naturais em N0, de tal maneira que esse N é maior ou igual a K e menor ou igual a T. E a gente também vai denotar o conjunto IT como sendo exatamente os elementos que vão, os naturais que vão de 1 até esse índice T. Também vai aparecer em algum momento, né, essa notação que é uma notação clássica, né, então a gente vai denotar por E1, E2 até EN, né, a base canônica do KN, que vai estar identificada com o espaço dos vetores coluna, certo? Além disso, né, se a gente considerar V um K-espaço vetorial, né, considerar T um operador linear sobre V e A um escalar no corpo K, certo? Então, a gente vai usar essa notação para o autoespaço, né, associado ao autoespaço de T associado ao alto valor A, né, ou seja, o núcleo de T menos a identidade. E quando a gente colocar a notação com parênteses ali em cima, esse cara está denotando, então, o autoespaço generalizado. Certo. Também a gente vai usar essa notação de JRA para denotar exatamente o bloco de Jordan de tamanho R associado, né, a esse escalar A. Não tem bloco de R. E mais ainda, a gente vai denotar por spec de T exatamente o conjunto de todos os autovalores, né, desse operador linear T. Ainda tem mais alguns ingredientes aqui, então G vai sempre denotar para mim um grupo cíclico infinito, cujo gerador é esse Gzinho, certo? Como eu tinha dito antes, né, essa notação de REP-A significa, né, denota a categoria das representações de dimensão finita de uma K-álgebra A. E mais ainda, essa outra notação, que é uma notação clássica, né, para a categoria dos módulos de Ether-Drinfeld à esquerda sobre uma álgebra de Hopf H. Okay. Bom, então eu começo falando um pouco sobre a superplano de Jordan, né? Vou explicar. E uma coisa importante antes de seguir, né, nessa questão ainda de notações e convenções, eu sempre vou usar essa confusão, né, entre linguagem de módulos e representações, né? Então, vou usar essas duas noções, essas duas linguagens de maneira indistinta. Bom, então, a primeira coisa que eu quero fazer, né, é dizer a vocês quem é a superplano de Jordan, né, que aparece no título da palestra. Que álgebra é essa? Então, nesse primeiro momento, essa é a primeira álgebra que eu vou falar um pouco. Então, primeiro eu vou começar dando algumas definições, né, que mais ou menos norteiam essa construção, né, dessa álgebra. Então, o que acontece? Uma primeira definição, né, que é a definição fatorial trançado.
E essa C é uma aplicação que vai de V tensor V para V tensor V, certo? De tal maneira que ela é um automorfismo linear e tem que satisfazer essa igualdade aqui, certo? Quando eu faço C tensor identidade, composto com identidade tensor C, composto com C tensor identidade, tem que ser igual a essa expressão que está do lado de cá, ok? Que é conhecida como equação de tranças, certo? Então, é um espaço vetorial trançado, então nada mais é que esse parzinho, né, onde eu tenho V um espaço vetorial e C esse automorfismo linear satisfazendo essa condição. Então, o que acontece? Dado um espaço vetorial trançado, né, considerando V um espaço vetorial trançado, a gente consegue associar, eu não vou entrar em detalhes, uma álgebra de Nichols a esse espaço vetorial trançado, que eu vou denotar, que a gente em geral denota por B de V, ok? Então, V é um espaço vetorial trançado, então eu consigo associar uma álgebra de Nichols B de V a esse espaço vetorial trançado. Então, no nosso caso, como é que as coisas funcionam, né? Então, no caso da construção da superplano de Jordan. Então, o espaço vetorial trançado, que a gente vai considerar, então, a gente vai considerar V, o espaço vetorial trançado, né, cuja base é dada por x1 e x2, certo? De tal maneira que, para todo i igual a 1 e 2, e j igual a 2, certo? A trança, então, nos carinhas da base, nos elementos da base, é dada dessa maneira, tá? Então, quando eu faço C avaliado em xi tensor x1, certo? Isso vai me dar menos x1 tensor xi, certo? Onde o i é 1 ou 2, ok? E da mesma maneira, quando eu aplicar a trança, né, C em xi tensor xj, né, isso vai me dar menos xj mais xj menos 1 tensor xi, certo? Então, a gente vai considerar esse espaço vetorial trançado com essa base e a trança dada dessa maneira. Bom, e daí com isso, dado esse espaço vetorial trançado, a gente consegue associar, né, um módulo de Ieter-Drinfeld à esquerda sobre o KG, certo? Onde a estrutura, né, a ação e a coação são dadas dessa maneira, certo? Então, lembrem que eu estou olhando aqui a álgebra é de grupo, e esse grupo G é um grupo cíclico gerado por G, então a ação, no caso, é dada por... Então, G agindo em x1 vai ser menos x1, G agindo em x2 é x1 menos x2, e delta de cada um dos xis é G tensor xi, né, para ir variando entre 1 e 2. Parece familiar com o que estava escrito no slide anterior com relação à trança, e de fato né? Percebam que o que aparece aqui é menos o x1, né, que está atrelado exatamente esse bichinho que aparece aqui, né, na primeira posição do produto tensorial, e da mesma forma, né, a ação no x2 está atrelado a esse cara que está aqui. E, de fato, as coisas provêm exatamente da trança dessa forma. Beleza, então eu tenho exatamente esse módulo de Ieter-Drinfeld, né, com essa ação e essa coação. Então, o que a gente vai fazer? Com isso, a gente consegue, então a gente vai, como eu disse antes, né, atrelado a esse espaço vetorial trançado, né, a gente consegue, então, definir a álgebra de Nichols, B, vou chamar simplesmente de B igual a B de V, que vai ser exatamente a álgebra associativa livre nos geradores x1 e x2, sujeita a seguintes relações. Então, x1 ao quadrado tem que ser igual a 0, certo? Essa é uma das relações. E a outra relação é essa que está aqui, né? Que x2, x21, menos x21, x2, menos x1, x21 tem que ser igual a 0. Onde quem é o x21 é dado em função do x1 e do x2, por essa regrinha que está aqui, certo? Então, x21, na verdade, é x1, x2, mais x2 e x1, certo? Essa é a tão famosa superplano de Jordan, certo? Essa é a superplano de Jordan. Então, é essa álgebra aí nesses dois geradores x1 e x2, satisfazendo essas duas relações.
Essa álgebra, na verdade, foi introduzida nesse artigo que tá colocado aqui, que depois, no final da palestra, eu coloco as referências bibliográficas direitinho, mas é um artigo do professor Nicolás, com o Ivan Giono e o Heckenberger, né, onde eles tinham por objetivo central classificar álgebras de Hopf pontuadas, cuja dimensão de Gelfand-Kirillov era finita. Né? Esse é o grande objetivo deste trabalho. E daí a superplano de Jordan aparece para eles exatamente nesse contexto. Num trabalho anterior a esse, nós, digo, eu, a professora Daiane, o professor Dirceu e o professor Nicolás, né, a gente estudou a superplano de Jordan, né, estudou as representações da superplano de Jordan nesse trabalho, depois eu coloco a referência direitinho também no final. Na verdade, a gente mostrou que todos os simples da B têm dimensão 1. A gente classificou as representações indecompatíveis de dimensão 2 e 3 da B nesse trabalho e apresentou algumas famílias indecomponíveis de dimensão arbitrária. Então, nesse trabalho aí, a gente já havia previamente estudado a superplano de Jordan, as representações da superplano de Jordan. Dimensão finita. Bom, e mais ainda, né, a gente tem que essa álgebra B é uma álgebra de Hopf na categoria dos módulos de Ether-Drinfeld sobre o KG, certo? E daí, dessa forma, né, tendo isso, a gente pode se perguntar com relação à bosonização, né? Ou seja, pegar essa álgebra e construir a bosonização dela, certo? Por KG, que é exatamente a álgebra de grupo, a álgebra de Hopf que aparece ali. Então, agora sim, eu vou considerar, vou chamar de K, a bosonização da B, da superplano de Jordan, por KG, certo? A gente denota exatamente a bosonização por esse simbolinho. Biproduto ou bosonização, tá? Tem essas duas maneiras de dizer. E daí, com isso, a gente consegue, né? A gente consegue descrever a bosonização da superplano de Jordan, AK, como sendo álgebra, né, gerada por x1, x2 e g e ga-1, né, onde as relações são dadas por 1 e 2, né, 1 e 2 são as relações do slide anterior, as relações da B, certo? São aquelas duas primeiras que a gente viu no começo. Mas ainda a gente tem que, quando eu faço o produtinho, né, por g e ga-1 e ga-1 por g, isso dá igual a 1, certo? E ainda a gente ainda tem essas duas relações, certo? Que g, x1, g inverso mais x1 é igual a 0, e que g, x2, ga-1 menos x1 mais x2 também é igual a 0. Quando a gente faz, assim, grosseiramente falando, né, quando a gente faz a bosonização, né, a gente quer exatamente descrever essa álgebra via geradores e relações, que é uma coisa interessante para a gente conseguir trabalhar, digamos assim, percebam que, assim, grosseiramente falando, o que acontece é isso, né, a gente tem as relações, essas duas primeiras relações provêm da B, essas duas relações que estão aqui provêm do KG, certo? E ainda a gente tem que exatamente se preocupar em como correlacionar o G com X1, o G com X2, ou seja, mesclar os geradores de um lado e de outro, digamos assim, e ver que tipo de relação aparece. Então, é mais ou menos essa é a ideia. E daí, finalmente, a gente tem a descrição, né, da K, da bosonização via geradores e relações dessa maneira. Mas ainda, né, a gente tem que a K é uma álgebra de Hopf, certo? Cuja comultiplicação é dada dessa forma, né? Então, delta do G, ou do ga-1, no caso, delta do G é G tensor G, delta do ga-1 é ga-1 tensor ga-1. Ou seja, o G e o ga-1 são grupo-like, são elementos grupo-likes. E mais ainda, a delta de cada um dos xi's, certo? É dada por xi tensor 1 mais g tensor xi, né? Isso para i igual a 1 ou 2. Okay. Então, e claro, né, vamos dizer, a álgebra de Hopf tem a comultiplicação e o resto, né, mas claro, a partir do momento que
a delta, que esses caras são grupilates, eu sei descrever a epsilon e a antípoda, né, a comunidade e a antípoda, e da mesma maneira, como o delta é um G primitivo, eu também consigo descrever quem é o epsilon e a S, então tá tudo bem. Né? Então, a comultiplicação é suficiente para determinar a estrutura de álgebra de Hopf nesse caso. Mais ainda, a gente tem que o conjunto formado por x1 na A, x21 na B, x2 na C e G na D, onde o A é 0 ou 1, né, varia entre 0 e 1, x1 ao quadrado é 0, certo? B e C são caras em N0, né, e D pode ser qualquer inteiro, que é a potência do G. O conjunto formado por esses elementos dessa forma é uma base de K, certo? E mais ainda, o que é, digamos, importante para a gente também é descrever algumas relações, né? Descrever algumas relações que são válidas em K, certo? Porque, claro, a gente precisa fazer conta com esses elementos, né? Com esses geradores. Então, é interessante saber quais outras relações esses elementos satisfazem, né? Então, a gente consegue provar, por exemplo, que no item, na equação 5 aqui, diz que o x1 e o x21 comutam. Depois a gente tem essa outra equação com relação ao x2 ao quadrado e o x1, eles não comutam, né? Eu dou a volta, mas eu ainda tenho que somar a parcelinha x2, x1, x2, x1. Depois, x21 com x2 quadrado tem essa expressão. O x21 com o g comuta. E aqui também o g com x2 quadrado também não comuta, né? Mas eu dou a volta, só que eu ainda tenho essa parcelinha aqui, menos x21g, certo? Então, essas são outras igualdades, né? Outras relações que são válidas na K e que, de fato, são importantes, porque volta e meia a gente precisa delas, né? Ao fazer as nossas continhas aí. Sigo nas Jordan. Agora eu vou falar sobre a plano de Jordan, mas vou falar brevemente, porque, na verdade, eu só acabei inserindo daquilo que eu resolvi tratar na palestra, né? Eu acabei colocando a plano de Jordan, porque ela faz uma ponte importante numa passagem de uma demonstração e tem uma relação interessante com a superplano de Jordan, então por isso eu resolvi incluí-la aqui, né? Mas vou falar brevemente um pouco dela. Então, o que a gente tem nesse caso? A gente vai considerar a A, então, né, a álgebra gerada agora por y1 e y2, sujeita a essa relação quadrática dada no item 10, certo? E essa álgebra A, né, dada por esses dois geradores com essa relação, é a bem conhecida plano de Jordan. Digo isso porque, né, como eu falei, a superplano de Jordan foi descoberta, né, em um artigo há pouco tempo, né, há alguns anos aí, mas há pouco tempo. Já a plano de Jordan é uma álgebra que já aparece na literatura há mais tempo, né? Então, bem conhecida nesse sentido, né? Já está estabelecida na literatura há mais tempo que a superplano de Jordan. E daí, da mesma forma, né? Assim, de acordo com aqueles passos que a gente fez ali anteriormente para superplano de Jordan, com relação ao plano de Jordan é similar, né? Então, a ideia, de novo, é olhar para a bosonização, né? Então, da mesma maneira, a gente vai considerar, vai chamar de H, a bosonização agora da plano de Jordan, né? Só que por esse grupo KG. Aqui, na verdade, o contexto é o mesmo, tá? KG, para mim, G continua sendo um grupo cíclico infinito, gerado por G. Esses caras eu só acabei colocando em negrito, porque eu quero estabelecer uma relação entre a H e a K, entre essas duas álgebras, tá? Na verdade, a gente consegue mergulhar a H dentro da K. E daí, para fazer esse mergulho, né, identificar ali, eu acabei colocando uma notação um pouquinho distinta com esse G negrito para fazer distinção. Ok? Bom, e daí
tendo a H, né, tendo a bosonização da A por Kg, a gente consegue, né, digamos, descrever a H via geradores e relações, certo? Então, é a álgebra gerada por Y1, Y2, G e G(A-1), onde aparece a relação 10, que é exatamente a relação que vem da A, certo? E G e G(A-1) ali são, né, inversos um do outro, digamos assim. E agora aparecem essas duas relações que mesclam, né, esses geradores, né? Ou seja, que essa equação 11, que nos diz que G, Y, G(A-1) menos Y1 é zero, né? E da mesma maneira que vale essa igualdade 12 aqui, certo? Então, a H para nós, né, H que é a bosonização da plano por Kg, é dada, então, nesses 4 geradores e com essas relações que estão colocadas aqui. Novamente, né, a H também é uma álgebra de Hopf, né? A comultiplicação também é muito similar à da superplano, né? Então, o G e o G(A-1) são group likes, o delta dos Y também é dado dessa forma, né? Para cada YI, eu tenho que delta de YI é YI tensor 1 mais G tensor YI, né? Para ir variando de 1 até 2. E aqui esse conjunto, né, formado por Y1 na A, Y2 na B e G na C, onde A e B estão em N0 e C é um inteiro qualquer, esse conjunto é uma base de H. E aí, finalmente, eu vou para o meu terceiro ponto ali do meu resuminho, que é falar sobre um pouquinho sobre a quantum Borel subálgebra de SL2, certo? Então, de novo, eu vou dizer que álgebra é essa. Então, a gente vai chamar de R a álgebra de polinômios em uma variável, né? Nesse caso, na variável y. Vai considerar L, vai chamar de L a bosonização dessa álgebra R por Kg, certo? E daí, o que a gente vai ter nesse caso? A gente vai ter nesse caso que a álgebra L é a álgebra gerada, então, por Y e G e G(A-1), com essa relação, né, entre o G e o G(A-1), e ainda vale mais essa relação 13, né? Ou seja, que G, Y, G(A-1) é menos Y, ok? Então, essa é a álgebra L, que é a chamada, que é o que a gente vou dizer ali de embaixo para vocês, que é exatamente a quantum Borel. Ela também é uma álgebra de Hopf, né? A L é uma álgebra de Hopf, né? A delta de G é G tensor G, a delta do Y é Y tensor 1 mais G tensor Y, certo? E essa álgebra de Hopf é o que é conhecido na literatura, né? E é conhecida como a quantum Borel subálgebra de SL2, para Q igual a menos 1. De onde é que vem isso, né? Na literatura, né, teoricamente, o que aparece? Aparece uma LQ, certo? Esse menos 1, né, é como se eu jogasse, de maneira geral, a LQ, haveria um Q acompanhando esse Y aqui, certo? Então, nesse caso particular nosso, é como se esse parâmetro Q fosse igual a menos 1, certo? Por isso, para Q igual a menos 1. Fica meio estranho quando a gente vê isso em isolado. Mas, de maneira geral, esse menos 1 está atrelado a esse parâmetro que aparece aqui nessa equação 13, que nesse caso particular é menos 1. E daí, finalmente, a gente vai correlacionar, né, essas álgebras, porque, ok, eu apresento 3 álgebras, mas e daí? Né? Como é que eu consigo relacionar essas álgebras, como elas estão atreladas, enfim. Então, a primeira coisa era o que eu já havia antecipado para vocês, né? Que a gente consegue um mergulho da H dentro da K, né? Ou seja, existe um homomorfismo injetor de álgebras, estou chamando de Φ, que vai da H para K, ou seja, da bosonização da plano para a bosonização da superplano,
e que faz isso. Leva o y1 no x2,1, leva o y2 em 1 meio de x2², e aqui não sei porque não compilou, não teve jeito, eu tentei, aqui é o G, é o meu G negrito, tá? Então, o gerador daqui, do KG, né? O G grifado, φ do G grifado, é elevado em G², tá? Então, aqui não teve jeito de compilar, não sei porquê, mas é um G lesse, um G negrito. Então, eu consigo, né, esse mergulho injetivo da H dentro da K, certo? E mais ainda, o que a gente consegue provar é que esse conjunto, o KX1K, que pode ser escrito como sendo KX1 mais KX2,1, é o ideal de Hopf, certo? É o ideal de Hopf da K. Então, a gente pode pensar na estrutura quociente, e a gente tem que, quando a gente faz a estrutura quociente, faz K quocientado por esse ideal de Hopf, isso dá isomorfo a L, dá isomorfo a quantum Borel, certo? Então, a gente consegue enxergar a L, né, como sendo uma álgebra isomorfa a um quociente da K via, né, o quociente como sendo por esse ideal, certo? Então, isso aqui foi crucial para a gente, tá? Porque num primeiro momento a gente não tinha se dado conta disso, a gente estava preocupado em encontrar, né, as representações, classificar as representações simples, indecomponíveis da K, certo? E aí depois a gente se deu conta que havia, né, esse isomorfismo, e isso de fato foi um divisor de águas, isso nos auxiliou um bocado, né? E vocês já vão entender melhor por quê. Até mesmo porque, num certo sentido, a quantum Borel é uma álgebra conhecida na literatura, né? Então, algumas coisas a gente fez por uma questão de completude mesmo, mas isso foi, de fato, algo bem interessante, né? Ter esse isomorfismo, enxergar ele como um quociente da K, foi algo bastante importante. Porque daí o que vai acontecer? Então, se eu pegar V, né, uma representação de dimensão finita, um K-módulo finito-dimensional, aqui, né, chamar de V esse cara. Então, observem o seguinte, se o x1 for igual a 0 em V, certo? Então, o x2,1 vai ser igual a 0, porque lembrem que o x2,1 é dado por x1, x2 mais x2, x1, certo? Só que aí, se esse cara for igual a 0, olhando para o resultado anterior, né, eu vou estar quocientando por 0, digamos assim, então K vai ser isomorfo a L, então, na verdade, essa representação vai ser uma representação de L, né? Vai ser um L-módulo, na verdade. Então, o que a gente vai ver é que a classificação dos K-módulos simples acaba se reduzindo à classificação dos L-módulos simples, ok? Exatamente utilizando esse processo aqui. Então, meu próximo resultado é exatamente nesse sentido, ver por que estudar os K-módulos simples, né, o estudo dos K-módulos simples se reduz ao estudo dos L-módulos simples. Ou seja, o que eu quero provar é esse teoreminha que está aí, né? Se eu pegar V, um K-módulo simples, então eu quero provar que esse cara é um L-módulo, tá em Rep L. E a demonstração, né, por mais que às vezes a gente... Claro, tem muitas demonstrações aqui que são muito cansativas e complicadas e que não valem a pena, mas algumas demonstrações são interessantes e vale a pena exatamente para vocês entenderem um pouco quais são as ferramentas usadas. E aqui, basicamente, cabe frisar que a gente utiliza muito a álgebra linear, essencialmente, certo? Então, os argumentos utilizados aqui são argumentos de álgebra linear mesmo. Tá? Não tem muito mistério, digamos assim, quanto às ferramentas usadas. Bom, como é que a gente procede para demonstrar esse teoreminha? Então, a primeira coisa que a gente vai provar, que a gente vai se convencer, é que o que eu estou chamando de W, que é o núcleo da x2,1, que esse cara é um submódulo dV, certo? Então, a primeira coisa é que as equações 5 e 8, certo? Talvez fosse bom eu voltar, não consigo clicar ali, mas tudo bem. Eu vou ter que voltar um bocado, porque
tá bem no começo. A equação 5 me diz que o x1 comuta com o x21. E a equação 8 me diz que o g comuta com o x21, certo? Então, do fato dessa comutatividade do g com o x21 e do x21 com o x1, então a gente vai ter que... Voltei lá para o meu cantinho. A gente vai ter que o W é estável, né, por x1 e por g, certo? Então, eu consigo, por conta da comutatividade, provar que o W é estável por x1 e por g. Agora, a gente tem que ver o que acontece com o x21, certo? Então, agora a gente vai pegar um U, um elemento que está em W, que está no núcleo da x21. Então, dessa forma, certo? O que acontece? Então, x21 de U é igual a 0, né? Só que, pela definição de x21, então eu vou ter que x1, x2 de U vai ser menos x2, x1 de U, certo? E daí, dessa forma, o que vai acontecer quando eu fizer essa conta, né? O que eu quero me convencer? Né, que a gente tem a questão da estabilidade com relação ao x2, né? Ou seja, quando eu faço x21 em x2 de U, isso tem que dar 0. Ou seja, o x2 de U é um cara que tem que, um elemento que tem que cair dentro do dado. E é isso que vai acontecer. Então, quando eu faço x21 em x2 de U, certo? Então, isso, por um lado, só substituindo a expressão do x21. Eu vou ficar com x1, x2 ao quadrado de U, né, que está multiplicado pelo x2 aqui, mais x2, x1, x2 de U. Aí agora a gente usa a hipótese, né? Usa o fato de que vale essa igualdade que está aqui em cima, certo? E daí eu vou ficar com x1, x2 ao quadrado de U, que é a primeira parcela, e essa parcelinha que está aqui vai virar essa que está aqui, x2 ao quadrado, x1 vezes avaliado em U, certo? De acordo exatamente fazendo essa troca aqui, certo? E daí, tem uma das equações lá onde eu voltei, que é a equação 6, que me diz que essa diferença, certo, me dá exatamente essa expressão, né? Ou seja, que essa diferença avaliada em U vai ser menos x1, x2, x1 avaliado em U. E daí, o que vai acontecer? Isso, por outro lado, é exatamente igual a x1 ao quadrado, x2 de U, só que x1 ao quadrado é 0, então esse carinha aqui vai dar 0. Então, de fato, eu estou dizendo que x2 de U é um cara que está no núcleo da x21, ou seja, um elemento que está no W. E daí, o que acontece? Lembrem que esse espaço, o V é um K-módulo simples, tá? Então, a primeira coisa que eu quero garantir é que, ok, esse cara é um submódulo, a gente conseguiu garantir isso, então, pela questão da simplicidade, ou bem esse W é 0, ou bem esse W é todo V, ok? Mas aí, o que acontece? Tem um resultado, que é esse resultado que está posto aqui, que é um artigo da Natália e o Judo, que depois, no final, eu também apresento ele detalhadamente, a referência detalhada, que prova que o núcleo, ela estuda a bosonização da plano, e ela diz lá que o núcleo do Y1 é distinto de 0, certo? E daí, o que acontece? Se a gente usar esse resultado, esse lema anterior, o Y1 está atrelado, né, via esse mergulho injetivo, ao x21, certo? Então, como o núcleo de Y1 é distinto de 0, e usando o item I desse lema anterior que eu acabei de voltar ali para vocês, a gente vai ter que o W é um submódulo distinto de 0. E daí, pela questão da simplicidade, o W tem que ser o V todo, certo? E daí, se o W é o V todo, então eu estou dizendo que, já que o W é um núcleo de x21, eu estou dizendo que x1, x2 é igual a menos x2, x1 no V. Ok? E daí, o que vai acontecer? Então, a gente vai dizer, então, dessa forma, a gente tem que o núcleo de x1, a gente consegue fazer uma continha e garantir que esse cara é não nulo, tá? Isso é uma conta super fácil, provém do fato de que x1 ao quadrado é igual a 0. Então, o núcleo de x21 é algo distinto de 0, que é x2 estável, exatamente por essa relação, porque agora eles anticomutam, né? Então, ele vai ser x2 estável. E mais ainda, pela equação 3, que dá a relação com o G, a gente vai ter que o x1 vai ser um submódulo de V. E daí, como ele é um submódulo de um cara que é simples, né, e não é 0, então esse cara, o núcleo de x1, só pode ser
todo o V. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo é que o x1 é igual a zero. E daí vem aquela discussão anterior. Se o x1 é igual a zero, então eu vou recair numa representação da L. Então, beleza. Então, à luz dessa redução que a gente faz, certo? Então, o nosso objetivo é estudar os L-módulos simples. Então, eu vou pegar V, uma representação de dimensão finita de L. Vou considerar a não nulo um alto valor de G. Aí, uma continha muito fácil nos mostra que quando eu faço o Y, agindo ali no alto espaço associado ao alto valor A, né, alto espaço de G, no caso, esse cara está contido no alto espaço associado ao alto valor menos A. E dessa forma, a gente tem que essa soma direta aqui vai ser um L submódulo não nulo de V. E mais ainda, vale essa inclusão, certo? De maneira similar ao que a gente fez aqui, vale quando eu olho para o menos A. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para as representações simples unidimensionais, né, de dimensão 1. Então, se eu considero A um elemento não nulo de K, certo? Considero K subíndice A como o próprio K, na verdade, cuja ação é dada dessa forma, né? Dada de forma trivial. O Y agindo no 1 é 0 e o G agindo no 1 dá esse escalar não nulo A. Então, é fácil provar que essa representação de L é uma representação simples, certo? E quanto classe de isomorfismo, a gente tem que KA é isomorfo a KB, C e somente C, o A é igual ao B, e mais ainda a gente consegue garantir que toda a representação de dimensão 1 é dessa forma. Então, com essa discussão dada nesse parágrafo, a gente tem exatamente a classificação de todos os L-módulos de dimensão 1 simples, certo? Então, são dadas exatamente por esses módulos aqui dessa forma. Dimensão 2, certo? Então, se eu pegar A e B, dois escalares não nulos, certo? E considerar o AB como sendo o K2, certo? Cuja representação é dada dessa maneira. Então, ao G eu associo essa matrizinha, A0, 0 menos A, e o Y é elevado em 0, B, 1 e 0. A gente consegue mostrar sem dificuldades que a UAB, dada dessa forma, certo? É uma representação simples de L, e que mais ainda, né, a gente tem que a UAB é isomorfa a UAC, digamos, C e somente C, o B coincidir com o C. E daí, com isso, a gente consegue classificar os L-módulos simples de dimensão finita. Então, essa proposição diz exatamente isso. Ou seja, se eu considero V um L-módulo simples de dimensão finita, então, ou V é isomorfo ao KA, para um único A não nulo, ou bem, o V é isomorfo a UAB, onde A e B são elementos não nulos de K. Okay? Então, essa proposição dá exatamente a classificação dos L-módulos de dimensão finita. Ou bem tem dimensão 1, é isomorfo esse cara, ou bem tem dimensão 2. E é isomorfo a UAB, que é dada aqui anteriormente. Eu tinha feito a demonstração, mas eu não vou ter tempo, então eu vou passar adiante, certo? Eu fiz a demonstração, quem tiver curiosidade, né, depois pode me perguntar, eu posso também fornecer o artigo, assim, quem quiser tirar dúvidas, eu posso fornecer o artigo por completo, né, então a gente pode discutir a demonstração, que também é super simples, eu só tinha colocado exatamente porque usa, de novo, argumentos de álgebra linear, é tudo super tranquilo, então não tem mistério, assim, a demonstração é de fato bem tranquila. Bom, e daí o que acontece? Então, classificados os simples, beleza. Então, uma parte do nosso problema se foi, né? A gente conseguiu solucionar. Então,
já que a L se tornou uma álgebra tão interessante para nós por si só, o que a gente continuou fazendo foi estudar as representações, só que agora indecomponíveis da álgebra L, da Quantum Borel, certo? Então, a gente vai considerar V uma representação de dimensão N, uma representação de dimensão finita N, de L, certo? Como o G ao quadrado é central, um elemento central, então a gente vai considerar esse V entre colchetes lambda como sendo o autoespaço associado a esse alto valor lambda de G quadrado, que é igual a essa soma direta, né? E esse cara é um submódulo de V para qualquer lambda igual a A quadrado, certo? Um escalar não nulo do corpo. Então, o que a gente tem, certo? A gente tem que, se V for indecomponível, certo? A gente tem que o G tem no máximo 2 autovalores, que são o A e o menos A. São exatamente esses dois caras, ok? Então, o que acontece? Se eu olhar para esse quociente, olhar para L quocientado por LYL, olhar para esse quociente, esse cara é isomorfo ao KZ, certo? Porque daí percebam que quando eu faço isso, eu estou matando o Y, né? Eu estou levando o Y a zero. Então, o que acontece? Nesse contexto, quando o Y for zero, a gente consegue garantir que existe... Consegue garantir, não, na verdade, via esse isomorfismo, né? Isso é um resultado clássico, né? Que existe um único submódulo indecomponível, que a gente está chamando de VAN, né, um módulo indecomponível de dimensão N, de tal forma que o Y age via zero, age por zero, e o G age via um bloquinho de Jordan de tamanho N, certo? Que eu estou denotando por JN de A, onde esse A é um escalar não nulo ali, no meu corpo K. Então, dessa maneira, se o Y é igual a zero, ok. Então, agora eu vou supor Y distinto de zero. E daí, como o Y é distinto de zero, a gente consegue garantir que o G tem exatamente 2 autovalores, que são o A e o menos A. Então, a gente vai considerar B, vai chamar de B mais ou menos, né, as bases desses autoespaços generalizados, no caso, né, do A associados ao A e ao menos A, né, estou olhando exatamente o G como sendo o automorfismo ali, certo? Vai considerar B a união dessas bases, vai chamar de L a dimensão do autoespaço generalizado associado ao alto valor A, e vai chamar de P essa diferença N menos L. Então, dessa maneira, a gente vai ter essa descrição matricial para G e para Y com relação a essa base B que eu considerei aqui em cima. Então, a G vai ser descrita por esses dois bloquinhos, A e B, né, onde A e a B são matrizes inversíveis aqui de tamanho adequado, né? A tem tamanho L, L por L, a B é tamanho P por P, e a Y vai ser dada dessa maneira, também via blocos, certo? Onde a C e a D também são matrizes de tamanho adequado. Reciprocamente, se eu consigo garantir que o G e o Y, dados por essa relação 14, por essa expressão em 14 aqui, ou seja, dada de maneira matricial dessa forma, se esses caras, dados dessa forma, definem representações em L, a gente consegue garantir que isso ocorre se e somente se tem que haver digamos, uma relação entre esses blocos, né? Ou seja, para ser mais precisa, né, esses caras vão definir uma representação de L, se e somente se o AC for menos CB e o BD for igual a menos DA. Então, qual é a filosofia? Ou seja, como é que a gente vai... Qual é a ideia de proceder para resolver esse problema? A gente fixa um par de matrizes, A e B, que estão na forma canônica de Jordan. E aí o nosso objetivo é exatamente descrever condições sobre o Y que sejam equivalentes à indecomponibilidade do V. E daí, em seguida, classificar quais são os parzinhos CD que satisfazem a essas duas condições. Então, a ideia, né, do que é feito é exatamente essa. E daí, em dimensão 2, a gente tem o seguinte, tá? Então, a gente vai considerar essas 3 famílias, certo? A UAB, que é essa família que está
aqui, já tinha aparecido. Aí depois eu tenho, essa família também já tinha aparecido, a VA2, certo? Que é o N era 2 nesse caso, dimensão 2 eu estou olhando, que é dada dessa forma. E agora eu insiro essa outra aqui, a WA, que é exatamente dada dessa maneira, com essa ação do G e o Y dessa forma. E daí o que a gente consegue provar? A gente consegue provar que se eu pegar uma representação de dimensão finita de L, de dimensão 2, né, finita igual a 2, certo? Então, o V vai ser indecomponível se e somente se ele é isomorfo a alguma dessas famílias que eu apresentei aqui em cima. Ou a UAB, ou a VA2, ou a WA, certo? Então, a gente consegue, nesse sentido, classificar as representações indecomponíveis de dimensão 2, certo? Através desse resultado, dessa proposição. E o que a gente faz? A gente classifica até a dimensão 5, certo? Então, as de dimensão 2 estão dadas exatamente por essas 3 famílias, é indecomponível se somente se é isomorfo a uma dessas. Em dimensão 3, a gente consegue também descrever. Na verdade, aqui o que acontece? Eu não vou entrar em detalhes, porque realmente dá muita conta e é muito maçante, é muito complicado, muito chato de falar sobre isso, mas só para vocês entenderem, e por uma questão de completude mesmo. Então, o que acontece em dimensão 3? Então, as possibilidades de bloquinhos de Jordan, né, já que os autovalores são esses, são A e menos A, são essas, né? Então, por exemplo, uma possibilidade é tomar A como um bloquinho de Jordan de tamanho 3, certo? Onde o autovalor é o A, e o B ser 0. Aí eu tenho que o indecomponível, que a V vai ser isomorfa a essa família que está aqui. Outra possibilidade é considerar a A como sendo a múltipla da identidade aqui de tamanho 2, né? A A vezes a identidade de tamanho 2, e o B ser exatamente o menos A, né? Um pedacinho 1 por 1 ali. Aí eu vou ter essa outra família, vou ter a parametrização por essa outra família, que, ok, é uma outra família também que depende de um único parâmetro A de dimensão 3, tá? Que a gente chamou de C. E aí, depois, para outra possibilidade, a mesma conversa, que eu tenho J2 de A, então eu tenho um bloquinho de tamanho 2 em A, aqui eu tenho o menos A, e aí aparecem 3 possibilidades de famílias aqui, tá? Que a gente chamou de E, certo? Aqui essas duas dependem de um parâmetro só, e a outra, essa terceira, depende de 2 parâmetros. Como eu falei, quem tiver curiosidade, a gente pode discutir, vocês podem ver direitinho como são, explicitamente essas famílias e tudo mais. Mas aqui acaba sendo bem complicado dar explicitamente todas elas e ver como são construídas. Porque daí, em dimensão 4, mesma história, a gente vai aventando todas as possibilidades de blocos de Jordan que tem, e vai provando, né, quais famílias aparecem aqui, certo? Aqui eu estou usando exatamente a notação que a gente usou no artigo. Então, para a dimensão 4, a gente também tem uma tabelinha de classificação. E para a dimensão 5, mesma história, certo? A gente vê todas as possibilidades de A e de B, via as formas canônicas de Jordan, e consegue descrever todas essas famílias aqui. Também não vou entrar em detalhes, mas só para não tornar a coisa tão maçante mesmo. Mas a gente também consegue classificar. Até essa dimensão. Até a dimensão 5 foi aonde a gente chegou. Produtos tensoriais, né? Então, classificadas essas famílias, essas de dimensão 5, né? As indecomponíveis de dimensão 5 e as simples, a gente conseguiu descrever, a gente ainda calculou alguns produtos tensoriais, certo? Então, a gente começou calculando o produto tensorial entre 2 simples de dimensão 2, mais especificamente, né? Se a gente considerar C e D escalares não nulos, ok? E considerar V como sendo a U1C tensor U1D, né? Que é uma das famílias de simples que nos apareceu ali. E aí, nesse caso, a gente consegue provar o seguinte, que se C mais D for distinto de zero, então, quando eu faço o produto tensorial entre esses dois carinhas, esse produto tensorial me dá isomorfo a essa soma direta, certo? E da mesma forma, quando C mais D for igual a zero, a gente tem esse isomorfismo, né, desse produto tensorial com essa segunda soma, com essa soma direta, do W menos 1, soma direta com o W1. E aí depois a gente seguiu, a gente também calculou
o produto tensorial de um simples com um indecomponível de dimensão 2, né? Para ser mais preciso, o que a gente fez foi exatamente essa conta, considerando C e D escalares não nulos e o V como sendo esse produto tensorial entre a U1C com o W1, a gente consegue esse isomorfismo, certo? Esse isomorfismo, de um lado a gente tem esse isomorfismo, né, quando eu coloco o W1 do lado direito, e depois com o W1 do lado esquerdo a gente tem esse outro isomorfismo, né, essa decomposição em soma direta dessa forma. E, por fim, a gente calculou o produto tensorial de dois indecomponíveis de dimensão 2. Na verdade, a gente fez essa continha, né? Provou que quando eu faço o W1, tensor W1, isso dá isomorfo ao W1, soma direta com o W-1. Tudo isso por quê? Né? Isso faz parte, digamos, é uma conta importante para a gente conseguir construir uma subcategoria monoidal da REP-L, né, que foi uma coisa bem interessante. Então, só para explicar para vocês o que acontece. A gente vai chamar de F, certo? Esse F gótico, uma das famílias das classes de isomorfismos de módulos indecomponíveis que a gente encontrou, certo? E vai chamar de REP subíndice FL, a subcategoria cheia de REP-L, onde os objetos são exatamente somas diretas de representantes de F. Ou seja, em outras palavras, né, são aqueles cujas componentes indecomponíveis pertencem a F. E daí o que a gente consegue provar é isso, que se a gente considerar a F como sendo as famílias de classes de módulos K, UAB ou WA, para A e B não nulos, então a gente tem que essa categoria, a categoria REP subíndice FL, é uma subcategoria monoidal de REP-L, certo? Eu tinha colocado a ideia da prova, mas só para vocês entenderem, o que a gente faz é isso, a gente constrói uma tabelinha, ou seja, pegou exatamente os carinhas que aparecem ali, certo? Calculou nessa primeira linha os duais, certo? E aqui foi fazendo exatamente os produtos tensoriais. Completamos essa tabela. E daí, com essa tabela, né, fazendo umas continhas, a gente consegue concluir que essa categoria é, de fato, uma categoria monoidal. Por exemplo, quando a gente faz a UAC, por exemplo, tensor com a UBD, né, a gente usa os isomorfismos aqui, usa os dados da tabela e conclui exatamente que eu consigo escrever esse produtinho tensorial como uma soma direta, né, de coisas que estão naquele conjunto, né? Nesse caso, eu tenho exatamente essa descrição, certo? Então, a gente consegue provar que, de fato, com essas contas aqui, né, a gente consegue... Claro, isso é um exemplo, só para vocês entenderem, mas a gente consegue provar que, de fato, essa é uma categoria monoidal. E depois, feito isso, a gente voltou, né, para o problema original, que era olhar para os indecomponíveis da K, da bosonização da superplano. E quanto à ideia, é exatamente o mesmo processo, né? Então, a gente considera V uma representação agora de K, da bosonização da super, de tal maneira, agora, claro, que o X1 seja distinto de zero. Porque se X1 é zero, toda aquela história eu recaio na L. E a gente faz o mesmo caminho, a gente considera a mesma ideia que a gente fez para L. Considera lambda como sendo A ao quadrado, né, de tal maneira que o V é o V lambda. Certo? Considera B mais ou menos a base dos autoespaços generalizados. Tu queres falar, Lisandro, alguma coisa? Não? Faz todo o mesmo caminho, todo o mesmo percurso, certo? Então, dessa maneira, a gente tem essas descrições, né, para G na base B, para o X1 na base B agora, porque agora eu tenho G, X1 e X2, certo? Onde, agora, as matrizinhas que aparecem aqui, A, B, C e D, E e F, né, são matrizes de tamanho adequado, e a A e a B são inversíveis aqui. E daí a gente faz a mesma conversa, né? A gente... de forma recíproca, se o G, o X1 e o X2 são dados em 16, né, esses caras definem uma representação de K, C e somente C valem todas essas igualdades com relação aos bloquinhos que aparecem em cada uma das matrizes ali do G, do X1 e do X2. E daí o processo é o mesmo. Mais uma vez, o que a gente vai fazer é tentar encontrar condições que garantam que V é indecomponível
assumindo que a A e a B estão na forma canônica de Jordan. E aqui a gente consegue fazer isso de forma parcial, consegue responder isso em alguns casos particulares, certo? Aí aqui tem uma observação que basicamente diz o seguinte, que se eu considero V uma representação indecomponível de K, dada, né, em 16, que são exatamente essas matrizinhas aqui dessa forma, certo? E de tal maneira que a dimensão de V for maior ou igual a 2, certo? Então, a gente consegue garantir que se a A é dessa forma, né, ou seja, é dada por uma múltipla da identidade de tamanho L, e a B é dada dessa forma, então a gente consegue garantir que o x1 é zero. Tem que fazer algumas contas aqui, olhando essas relações que estão postas aqui em cima, né, entre as matrizinhas, mas a gente consegue garantir que, de fato, o x1 tem que ser igual a zero. E daí, em particular, a gente consegue provar que, e isso é bem bacana, a gente consegue provar que os K módulos indecomponíveis de dimensão 2 são exatamente os L módulos indecomponíveis. Então, em dimensão 2, de novo, a gente consegue recair no problema da L e aí consegue classificar os indecomponíveis de dimensão 2, nesse caso, através do da L. Só que, claro, a partir do momento que a dimensão vai aumentando, as coisas vão complicando um bocado. E daí o que a gente conseguiu fazer foi ir até a dimensão 3, né? No primeiro momento, ok, a gente consegue descrever uma família de indecomponíveis de tamanho arbitrário aqui, né? Se eu considero V um K módulo de dimensão N maior ou igual que 3, onde o X1 é diferente de zero, aí a gente conseguiu definir essas representações que a gente chamou de L na N, e aqui 1AB, L2AB também na N, né? Esse N sempre está atrelado à dimensão, certo? Onde o A e B, o A é um escalar não nulo, o B é um escalar qualquer, né? São dadas por 16, de tal maneira que a A é esse bloquinho de Jordan, a B é esse bichinho que está aqui, é só A menos A, e x1 e x2 agem da seguinte maneira, são dadas dessa forma. Então, a gente consegue provar que esses K módulos são indecomponíveis e, mais ainda, são 2 a 2 não isomorfos, né? Então, a gente consegue exibir essas famílias aí de indecomponíveis de dimensão N maior que 3 qualquer. Mas quanto à classificação, o que a gente consegue provar efetivamente? Então, ok, primeiro a gente tem um lema que é geral aqui, que nos auxilia, certo? Que se N for maior ou igual que 3, e se considerar V uma representação de dimensão finita da K, dada por aquela equação 16, que nos dá as matrizinhas lá, onde a A é dessa forma e a B é dessa forma, então essas três afirmações são equivalentes, ou seja, V é indecomponível, se isso a C, o x1 ou o x2 são distintos de zero, ou e que é equivalente a dizer que V é isomorfo a uma e somente uma das seguintes famílias, certo? A gente tem esse resultadinho aqui, que são exatamente as famílias que eu descrevi no slide anterior. E daí, em dimensão 3, certo? Se o N for 3, aí sim, né? Quando eu me particularizo para N igual a 3, ou seja, considero essa primeira família, a L3 1A e a L3 2A, dadas dessa forma, aí eu consigo, ok, esses caras vão ser K módulos indecomponíveis, 2 a 2 não isomorfos, mas daí o que é bacana é isso, né? Que se for indecomponível, então, em dimensão 3, né, claro, se for indecomponível, então vai ser isomorfo a alguma delas, né? Então, em dimensão 3, a gente consegue classificar totalmente os indecomponíveis de dimensão 3, certo? E daí, depois, a gente fez algumas outras coisas. A gente calculou alguns produtos tensoriais aqui da K, com base no que a gente tinha encontrado, fez algumas outras contas, mas, basicamente, foi isso que a gente fez nesse artigo, nesse trabalho, né? Esses são os, digamos, os grandes pontos do trabalho. Algumas referências, tá? Então, essa primeira referência é uma referência que a gente usa bastante. Essa segunda referência foi a que eu falei no começo, onde aparece pela primeira vez a superplano de Jordan. Esse artigo foi aquele artigo que eu citei no começo, onde a gente estudou as representações da super, certo? Que é um artigo de 2017. Esse artigo da Natália e o Judo é um artigo que trata sobre a plano de Jordan, que é onde eu uso aquele resultado naquela demonstração. Esse artigo esse trabalho ao qual eu falei hoje, do qual eu falei hoje, é um trabalho que já está publicado há um tempo, tá? Então, ele já foi submetido, foi publicado, então é um trabalho que já está ok.
cenas dos próximos capítulos, o que a gente faz hoje, neste momento, né? A gente segue trabalhando com esse tipo de problema, né? Com representações com teoria de representação, na verdade. Como que a gente tem avançado? A gente tem avançado bem no seguinte sentido, de conseguir melhorar as ferramentas, né? Esse foi um trabalho onde a gente usou, como diz um colega meu, as coisas muito na força bruta, né? Ou seja, a gente fez tudo muito com uma maquinaria de álgebra linear, então dava muita conta, é extremamente trabalhoso. Então, o que a gente vem fazendo agora é tentando refinar essas ferramentas, melhorar essa maquinaria, para que a gente consiga avançar melhor, ter resultados melhores, né? Nosso sonho de consumo, por exemplo, é conseguir descrever todos os indecomponíveis de uma álgebra, e até agora a gente não conseguiu fazer isso, né? Um diferencial também que a gente tem trabalhado nos dois últimos trabalhos, né? A gente tem esse artigo publicado, depois a gente tem um outro, e a gente está finalizando esse último agora, é que nesses dois últimos a gente tem trabalhado com característica 2, né, diferentemente desse trabalho do anterior, que era em característica 0, o que é um fator, num certo sentido, desafiador, porque grande parte da literatura acaba se remetendo a muitos resultados em característica 0, e é o que, digamos, a gente está mais acostumado a fazer, a trabalhar em característica 0, então a gente também ainda tem esse fator de agora estar trabalhando em característica 2, que é um fator adicional. E era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada, gente, pela atenção. Obrigada, Sarádia. De nada, Então, agora imagina. a gente vai abrir para as perguntas. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Oi, Andréia. Tudo bem? Oi. Tu consegue ler, Lisandra? Consigo. Até agora o pessoal está dando parabéns pela palestra, né? O Gerson. O Paulo está dizendo muito boa apresentação. Obrigada, gente. Bem interessante. Nós não temos ainda, né, no chat, e eu vou fazer uma pergunta bem de aluno, porque eu não entendo nada de álgebra, tá? Então eu vou fazer uma pergunta tipo aluninho, assim. Tu me dá um exemplo? Um exemplo? De que maneira? O problema é que é tudo dado de maneira abstrata. Mas, por exemplo, assim, ó, a gente normalmente está no euclidiano e tem as coisas que vão lá do RN e RN, né? Aí a gente está lá no espaço vetorial real, né? E aí tem as transformações lineares lá, né? Se a gente pega, por exemplo, o espaço vetorial real de dimensão 2, né? É possível a gente colocar uma álgebra lá dentro, de forma que as transformações lineares se comportam dessa forma, ou a gente está num espaço completamente diferente, assim, não... Pois é, nunca me parei a pensar nesse sentido, assim, não sei te dizer se a gente poderia... Não, mas é uma pergunta, né? A gente trabalha sempre de maneira assim bem genérica, né? Eu fiquei bem curiosa para ver se aquela operação que tu tá pegando ali, se aquilo não se comporta como alguma transformação rígida em algum outro espaço que não seja o euclidiano, né? Porque o euclidiano, se tu faz translações, tu vai e volta, tu sempre vai, tipo, o negócio é comutativo, o negócio sempre vai e volta para o mesmo lugar, né? Sim. Mas, de repente, se tu pega um espaço, isso não funciona desse... Já tá pensando como geômetra. O Giovanni tá aqui me cutucando, tá? Não fisicamente, né? Mas ele tá me dizendo assim, diz pra ela que tu tá pensando como geómetra, né? Eu entendi, eu fiquei pensando a mesma coisa, um espaço rígido, não sei o que, eu falei, tá bom. Eu entendi, claro. Porque, assim, a gente já teve outras palestras de várias áreas, é isso que tá sendo bem interessante, assim, porque aí a gente tá vendo o que os colegas estão fazendo, né? E uma coisa que eu já falei em outra palestra, que eu acho legal, assim, é que a gente não tem um dicionário entre as áreas da matemática, né? E aí, então, a gente, como é natural de toda pessoa que estuda matemática, a gente, quando está vendo uma coisa, tenta levar para aquilo que a gente tem
que a gente tem conhecimento, né? Claro. Mas óbvio que tu não tem obrigação nenhuma de saber, Sim, não, com certeza. Isso, né? Só se tu já tivesse nunca parei para pensar pensado nisso, né? É que, na verdade, a Saradia constrói as coisas, tanto a plano de Jordan quanto a superplano de Jordan, sobre álgebras que já são geradas, né, por relações. Então, eu não sei, assim, se... Por geradores e relações, né? Então, pra gente que é algebrista, a álgebra é aquela, né? Tá, eu vou aproveitar para fazer outra pergunta também, mas também, só a nível de... Assim, ó, tu falou ali na álgebra de Hopf, né? E, bem, eu não tenho familiaridades com álgebra de Hopf, tá? Eu só tenho familiaridade com o teorema de Hopf, que é da geometria que eu já ouvi falar que é o mesmo carinha, tá? O Hopf, que o Hopf é o mesmo, né? Mas, às vezes, a gente trabalha com grupos de Lie, né? E parece que aquelas ações que tu estavam pegando ali, elas são bem parecidas com esses grupos. Eu não sei se vocês... Com as álgebras de Lie, né? Sim. Quando aparece, na verdade, quando aparece a Quantum Borel ali, quando eu digo Quantum Borel de SL2, né? Essa história de Borel subálgebra, isso vem do contexto de álgebras de Lie, né? Então, a SL2 tem uma estrutura de álgebra de Lie, então isso está totalmente conectado com essa noção de álgebra de Lie, né? Tá. E o SL2 é a super... Não se a gente fosse... se a gente fosse procurar, assim, eu vi que tu colocou ali, mas ela tem um nome... aquilo é uma sigla ou é... Tipo, ela é batizada desse jeito mesmo ou aquilo é uma sigla? Como é que funciona? Aparece assim nas referências, né? Tu diz aqui, né? Aqui tu diz, né, quando eu falo da L? Isso, tu falou ali, ó, né? Quanto Borel sobre álgebra de SL2, né? Essa SL2, isso é a notação clássica para essa álgebra de Lie. É a notação clássica. Em qualquer livro que tu buscar, é exatamente isso. Às vezes, a questão da Quantum Borel, por exemplo, até no nosso artigo a gente usou, quando esse parâmetro Q não é -1, é um parâmetro Q qualquer, aparece um L subíndice Q, porque daí vai depender exatamente. Mas essa notação é uma notação clássica. Tá, e tu sabe me dizer se isso tem a ver com os espaços solúveis ou não? Se não me falha a memória, a noção de Borel, a noção de subálgebra de Borel, que é a subálgebra de Borel, tem a ver exatamente com questão de solubilidade. Eu não lembro a definição perfeitamente, mas tem a ver com questão de solubilidade, propriedade maximal, enfim. O fato de ser uma subálgebra, a noção de Borel, subálgebra, tem a ver exatamente com essa questão de álgebras de Lie, como sendo uma álgebra de Lie. Não lembro qual é a propriedade especificamente, mas tem a ver com isso, certo. Sim. Tá bom, então tá, obrigada. Obrigadão. O pessoal não escreveu mais nenhuma outra pergunta ali, eu acho que... Não sei se é bem... Eu estava lembrando agora, não sei se é bem... Tem a ver com solubilidade, mas acho que tem que ser localmente solúvel, uma coisa do tipo, mas tem a ver com isso, sim. Tá bem. André, aqui no chat não tem mais nada. Não tem mais nada? Então, agradecemos a Saradia já, Lisandra? Acho que sim, aí eu vou abrir a minha câmera para a gente fazer propaganda da próxima. Tá bem, então. Desligo a minha, então? Não, fica aí conosco. Mas se tu puder, se tu quiser já agradecendo a Saradia, então... Então eu queria agradecer a Saradia por essa palestra muito boa. Como sempre, a Saradia fala muito bem. E muito obrigada, Sá, por ter aceito o nosso convite para fazer um pouquinho de divulgação da álgebra aqui no Mateando, né? Obrigada. Quem tiver interesse, gente, também só uma coisinha que eu queria falar antes de encerrar é que o fato de eu ter escolhido esse trabalho para falar era exatamente pela questão das ferramentas serem mais simples, né? Então, trabalhar com álgebra linear, trabalhar com coisas que fossem mais acessíveis para um público tão amplo, né? Para falar de uma coisa tão específica para um público que é extremamente amplo. Por isso que eu acabei fazendo essa escolha.
Mas quem quiser mais detalhes, quiser saber melhor quem são aquelas álgebras que aparecem naquelas tabelas, ou quiserem saber detalhes de algumas demonstrações, fiquem à vontade, é só me escrever, posso dar meu e-mail, é bem tranquilo. Obrigada mesmo. Mas o interessante é justamente essa diversidade, né? Que a gente está vendo que cada um está fazendo nas nos seus respectivos trabalhos, né? E está variando bastante os temas, né? E o público também. Sim. Tem alunos de graduação participando? Mais ou menos tem alguns assistem todos, mas a maioria está variando também. E isso é interessante, está englobando bastante pessoas, né? Eu já botei também, o... Sim, nesse sentido também eu acho importante, porque os alunos também, quando eles estudam álgebra linear, às vezes eles não entendem muito bem para quê, né? Então, tipo, eu sempre digo, como sempre diziam para mim também, estudem álgebra linear, saibam álgebra linear, porque de fato é uma ferramenta fundamental para tudo, né? O Luiz está comentando ali que tem um meio perdido por aqui, né? Mas, gente, aluno. Aluno, deve ser, né? Quando a gente está estudando matemática, tem aquilo que a gente chama de afinar o ouvido, né? Afinar o ouvido. A gente escuta outras áreas, né? A gente assiste uma, não entende, assiste outra, não entende, e é assim mesmo. Aí tu vai vendo o que vai acontecer. É normal. Algumas vão entender, outras não, outras vão entender um pouquinho, mas aí pelo menos tu tem uma ideia do assunto. Aí, quando tu vê novamente, a coisa já fica melhor, né? Mas obrigada mesmo, Sara. Eu coloquei ali o cartaz, né? De divulgação da próxima palestra. Então, vai ser no dia 3 de setembro, às 14 horas. Por enquanto, a gente está com esse link, mas provavelmente a gente vai fazer transmissão pelo YouTube por causa das instabilidades do sistema, né? Isso. E aí, então, a gente vai ter essa palestra com o Álvaro Ramos, da URGS, tá? Que ele deixou ali um título bem curioso, né? Poincaré, Thurston, Hamilton e Perriman resolvendo um dos problemas mais lindos da matemática. Então fica a curiosidade até o dia 3 de setembro. Mas obrigada mesmo, Sarádia. Tá? Obrigada a toda a comissão organizadora. Tá? Obrigada às pessoas que nos assistiram. Tá? Eu vou parar a gravação, então.